Olá, galera, no primeiro ano do ensino médio. Quero desejar a vocês um bom retorno ao semestre letivo, né? Estamos iniciando as nossas aulas hoje, dia 3 de agosto, do segundo semestre. Vamos para a apostila 5. Estou lá na página 232, com matemática e o princípio da casa dos pombos. Então vamos ver o que é esse princípio da casa dos pombos, tá? Acompanhe comigo a leitura, capítulo 16 da apostila 5, tá bom? Página 232. O princípio da casa dos pombos, também conhecido como o princípio das gavetas de Dirichlet, é uma arma poderosa quando manejado convenientemente. Pode-se observar um exemplo simples e perceber como se utilizar esse princípio. Por exemplo, vamos alocar 6 pombos em 5 casas de diferentes maneiras e observar o que se pode concluir. Atenção! Na casa 1 eu posso colocar os 6 pombos. Na casa 2 nenhum, na casa 3 nenhum, na casa 4 nenhum, na casa 5 nenhum. Então vamos fazer isso aqui na lousa. Eu tenho casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e casa 5, né? E eu tenho um total de 6 pombos para distribuir nessas casas. De acordo com a primeira maneira aí, eles colocaram 6 pombinhos na primeira casa, portanto, nas demais casas ficou 0. Na segunda maneira, eles colocaram 2 pombinhos na primeira, nenhum na segunda, 3 na terceira, nenhum na quarta e 1 na quinta. Beleza. Já na terceira maneira, o que eles fizeram? 1 na primeira, 1 na segunda, 1 na terceira, 1 na quarta, 2 na quinta. Então eu percebo que existe um grande número de maneiras de eu distribuir esses 6 pombos nessas 5 casinhas, tá bom? Temos várias maneiras de alocar 6 pombos nas 5 casas, sendo que 3 dessas maneiras estão na tabela anterior. Então a primeira, segunda e terceira. Independentemente de como esses pombos serão alocados, nós podemos afirmar: certamente pelo menos uma casa vai ter no mínimo 2 pombos. Na pior das hipóteses, você distribuir um pombinho em cada casa, pelo menos uma casa vão ter 2. Não tem como distribuir 6 pombos em 5 casas para ficar um pombinho em cada casa, certo? Pelo menos uma casa tem 2. Pelo menos uma delas. Pode ser qualquer casa que você quiser, tá? Então, ó, se eu venho aqui, distribuo um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, pronto, eu distribuí 5 pombos. E o 6º pombo, eu tenho que colocar ele em alguma casa. Sem casa ele não pode ficar. Sem teto ele não tem condições de ficar. Então eu posso colocar ele em qualquer uma dessas, né? Então eu posso pôr ele aqui. Pronto. Pelo menos uma casa vai ter 2 pombos nessa distribuição, tá? Se há um número natural n de casas, com n maior ou igual a 1, onde desejam ser alocados n mais 1 pombos, certamente pelo menos uma casa terá no mínimo 2 pombos. Essa é uma certeza que nós temos. Presta atenção, se eu tenho n casas, e tenho n mais 1 pombos, eu tenho mais pombos do que casas. Se eu tenho mais pombos do que casas, eu tenho pelo menos uma casa com 2 pombos, tá? Esse princípio também se verifica no exemplo a seguir. Vamos colocar 11 pombos em 5 casas de diferentes maneiras e novamente observar o que se pode concluir. Agora, dessa vez, nós vamos trabalhar com 11 pombos em 5 casas. Então, atenção. Eu posso colocar os 11 pombos nessa e 0, 0, 0, 0. Pronto, resolvi o problema. Vai morar todo mundo junto na casa 1. Eu posso colocar 1 nessa casa, 2 nessa casa. Posso colocar 3 aqui, né? 1 nessa casa, 3 nessa casa, de acordo com a apostila. 4 aqui, nenhum aqui.
e sobraram 3 para essa última. Certo? Ou eu posso fazer isso, presta atenção, ó. Vem aqui, coloco um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 5 já coloquei. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. 6, 7, 8, 9, 10. Um aqui. Pronto. Então, ó, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e aqui eu tenho que ter 3. Pelo menos uma casa vão conter 3 pombos. Isso é uma garantia. Pelo menos uma com 3 pombos. Tá? Continuando. Aqui também existem várias maneiras de alocar os 11 pombos em 5 casas. Mas independentemente de que maneira essa distribuição seja feita, pode-se afirmar que, certamente, pelo menos uma casa terá no mínimo, 3 pombos. Aqui tem alguma casa com no mínimo 3 pombos? Tem. Essa aqui tem 11, então tem no mínimo 3. Aqui tem alguma casa com no mínimo 3 pombos? Tem essa, tem essa, tem essa, né? E assim sucessivamente. A ideia desse princípio da casa dos pombos é você fazer a distribuição 1 a 1. Se sobraram mais, você vem repetindo a distribuição. Então a ideia é mais ou menos essa, tá? Generalizamos, temos que, se há um número natural n de casas com n maior ou igual a 1, onde devam ser alocados kn mais 1 pombos, com k pertencente aos naturais sem o zero, certamente, pelo menos uma casa terá no mínimo k mais 1 pombos. A partir desse resultado, podemos concluir, por exemplo, que se existem 101 pombos para entrar em 100 casinhas, então alguma casinha vai receber necessariamente 2 pombos, pelo menos 2 pombos. Você tem 100 casinhas, você vai distribuir 100 pombos. No mínimo, uma casa vai ter 2 pombos. Tá? Exercícios resolvidos. Mostre que entre 5 inteiros distintos, não necessariamente consecutivos, existem 2 que deixam o mesmo resto quando são divisíveis por 4. Bom, para a gente fazer esse exercício aqui, ó, ao dividirmos um número inteiro por 4, os possíveis restos da divisão são 0, 1, 2, 3, ou seja, 4 possibilidades. Então, quando você divide um número por 4, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o 4 dividido por 4. Dá 1, sobrou o resto 0. Se eu vou pegar o 5 dividido por 4, dá 1, sobra o resto 1. O 6 dividido por 4, dá 1, sobra o resto 2. 7 dividido por 4, dá 1, sobra o resto 3. O 8 dividido por 4, dá 2, sobra o resto 0. Então, os possíveis restos de divisão por 4 são esses aqui, ó. 0, 1, 2 ou 3, tá? Porque depois, na sequência, eu recaio aqui. Aí fala o seguinte, assim pelo princípio da casa dos pombos, entre 5 inteiros distintos, 5 números diferentes, pelo menos 2 necessariamente deixam o mesmo resto quando divididos por 4. Então você tem 5 números, né? E você tem quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Casa do resto 0, casa do resto 1, casa do resto 2, casa do resto 3. Se eu tenho 5 números que são distintos, nem precisa ser consecutivos. Mas se eu colocar um número aqui nessa casa, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, o quinto número eu tenho que repetir uma casa. Pronto, se eu repetir aqui, olha lá, 2 números com resto 0. Mas se eu repetir aqui, vão ter 2 números com resto 1. Se eu repetir aqui, 2 com resto 2. Se eu repetir aqui, 2 com resto 3. Então, quem são as casas? São os possíveis restos. Casa do resto 0, casa do resto 1, casa do resto 2, casa do resto 3. E aí eu faço a distribuição dos 5 números. Tá? Na pior das hipóteses, 2 vão estar na mesma casa. Pelo menos 2. Poderia ter todo mundo aqui, todo mundo de resto 0. Aí eu colocaria os 5 números aqui dentro. Mas se eu colocar os 5 aqui dentro, pelo menos 2 estão lá dentro. Se você tem 5, significa que pelo menos 2 estão ali dentro. Tá? Exercício 2. Numa reunião com N pessoas,
cada pessoa aperta a mão de todos os seus conhecidos. Mostre que pelo menos 2 pessoas apertam o mesmo número de mãos. Bom, primeira maneira. O número de apertos de mão de cada convidado da reunião está entre 0 e n-1. Então vamos pensar numa reunião com 5 pessoas, tá? João, Pedro, Maria, Paula e Bruno. 5 pessoas. O Bruno vai apertar a mão de 5 menos 1, porque ele não vai apertar a mão dele mesmo. Então o Bruno vai apertar a mão de 4 pessoas. É isso que está querendo dizer. Se tem N pessoas na reunião, se você selecionar uma pessoa, ela vai apertar N menos 1 mãos, porque ela não aperta a dela própria, tá? No caso dela conhecer todos os outros. Queremos mostrar que pelo menos 2 convidados com o mesmo número de conhecidos. Suponhamos que isso não seja verdade. Então é exatamente um convidado com nenhum conhecido. Um com n menos 1 e assim por diante. Ora, se há alguém com n menos 1 conhecidos, então ele conhece todos os outros. Isto é, não pode haver ninguém com nenhum conhecido. Porque se eu não tiver nenhum conhecido na reunião, para começo de conversa, por que eu fui convidado? Se eu não tenho nenhum conhecido, não tem lógica eu ter convidado, né? Eu ter sido convidado. Ora, se há alguém com n menos 1 conhecidos, então ele conhece todos os outros. Isso é, não pode haver ninguém com nenhum desconhecido, com nenhum conhecido. Desse absurdo concluímos o que pede o problema. Uma outra maneira, se supusermos desde o início que cada convidado conheça pelo menos uma pessoa da reunião, o número se reduz a distribuir n objetos, quer dizer, n pessoas, em n-1 lugares, que são os lugares determinados pelas possibilidades. Um conhecido, 2 conhecidos, n-1 conhecidos. O princípio da casa dos pombos nos dá a resposta. Então vamos imaginar o seguinte, ó. O Bruno, eu tenho aqui 5 pessoas, né? Então, ó, 1 conhecido, 2 conhecidos, 3 conhecidos e 4 conhecidos, né? O que vai acontecer aqui? Como eu tenho 5 pessoas, eu só posso ir até 4 conhecidos, porque a pessoa não vai cumprimentar a mão dela mesma. Então, se eu vou distribuir essas 5 pessoas aqui dentro. Então, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Pronto. Mas são 5 pessoas. Então, pela lógica, eu vou colocar numa das casas que já tem pessoas ocupadas. Por exemplo, eu posso pôr aqui, ó. Tá? Então, eu poderia estar falando o seguinte, ó, que o João só tem 1 conhecido, então ele vai dar um aperto de mão. O Pedro tem 2. A Maria tem 3 conhecidos. A Paula tem 4 conhecidos. Conhece todo mundo a Paula. E o Bruno, eu voltei e coloquei na casa dos 2 conhecidos. Ou seja, pelo menos 2 conhecem o mesmo número de pessoas. A ideia é essa. Só que aqui eu estou colocando um número limitado de pessoas, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Chegamos na aula 107 e vamos resolver os exercícios, tá? Considere um grupo de 13 pessoas. É garantido que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Justifique. Pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês? Eu vou pensar na pior hipótese. Nenhum fazer aniversário no mesmo mês. Tem jeito? Não tem, porque são 13 meses no ano. Aliás, 12 meses no ano, ó, pirando. 12 meses no ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se eu tenho 12 meses no ano, e eu vou distribuir 13 pessoas, na pior hipótese possível, o 13º vai cair num mês que já tem alguma pessoa fazendo aniversário. Então eu tenho a garantia. É garantido que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Resposta, sim. Na pior das hipóteses, eu vou ter 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês. Tá? Por quê? Porque eu estou distribuindo 13 pessoas em 12 casas.
Ó, estou distribuindo 13 pessoas em 12 casas. Essas 12 casas são os 12 meses do ano. Ah, não, mas se eu colocar todo mundo no mês de maio, eu estou garantindo que pelo menos 2 faz aniversário em maio. Eu posso colocar os 13 em maio. Pelo menos 2 faz aniversário em maio. Pronto, está garantido. Tá? É garantido que exatamente 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? 2 pessoas. É garantido que pelo menos 2. É garantido que exatamente 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês? Exatamente 2 não. Eu não posso garantir. Porque pode ter todo mundo em maio. Ou pode ter 3 em maio. Né? Então eu não consigo garantir que exatamente 2 façam. Eu posso garantir que pelo menos 2 façam. Cuidado com as palavras aí, que elas dão um significado diferente, tá? Então estamos garantindo que pelo menos 2 façam. Exatamente 2 não posso garantir isso, tá? Poderia ter todas as 13 no mês de maio e 0 para todo mundo, os outros demais meses. É verdade que existem pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia da semana? Esse ano? Justifique. Bom, é verdade que existem pelo menos 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia da semana? Mesmo dia da semana. Bom, dias da semana. Eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Então eu tenho aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Essas são as casas. Eu vou distribuir essas 13 pessoas nas casas, né? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sim, eu garanto que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo dia da semana, nesse ano, tá? Eu poderia ter as 13 pessoas na segunda-feira? Poderia, sem problema. Eu tenho mais de 13 segunda-feiras no ano. Poderia ter as 13 pessoas aqui. Só que se as 13 pessoas estivessem na segunda, eu estava garantindo que pelo menos 2 estão no mesmo dia da semana. Tá? Eu posso ter. Estou garantindo. Pelo menos 2 só está lá. Né? Bom, letra D. É garantido que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia, possivelmente em meses diferentes? Justifique. Dias do mês. Eu não posso garantir que as 13 pessoas fazem aniversário no mesmo dia, tá? Então eu tenho fevereiro, por exemplo, com 28 dias, o bissexto tem 29. Eu tenho mais casas do que pessoas. Tenho mês de 30, tenho mês de 31, né? Eu tenho mais casas, as casas são os dias da semana. E os pombos são as pessoas. Eu só tenho 13 pessoas para distribuir em 30 dias, em 31 dias. 30 casas, 31 casas, 28 casas, ou 29, quando é ano bissexto, eu tenho mais casas que pessoas, eu não posso garantir. Não posso garantir que 2 fazem aniversário no mesmo dia. Não tem como garantir, tá bom? Justificativa, eu tenho mais casas do que pessoas para distribuir, certo? Bom, galera, eu vou dar uma pausa agora, né? Já falei bastante, já expliquei, acho que ficou bem claro aí o princípio da casa dos pombos. Gostaria que vocês tentassem fazer aí o exercício 2, exercício 3 e exercício 4. E eu vou deixar como tarefa para vocês o exercício 3, tá? A tarefa é o exercício 3, que vocês vão encaminhar para o meu e-mail, ronanceduarte@gmail.com. Não se esqueçam disso, tá bom? Façam essa tarefa, façam os demais exercícios da aula 107. Um forte abraço a vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Me manda mensagem, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.